Assessor de investimentos Elan Nascimento, traga para a gente aí um resumo das notícias da economia nesta semana, principalmente aquelas que impactam diretamente o bolso do brasileiro. Boa tarde, Elan. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde a todos os ouvintes e a todos os telespectadores que acompanham neste momento o programa Olho Vivo da TV Diário do Sertão. Pois é, Zé Neto. A partir dessa sexta-feira, durante todas as demais sextas-feiras, eu irei estar trazendo um apanhado, um resumo dos fatos e dos dados que marcaram o cenário econômico do Brasil e do mundo no decorrer da semana. Então, vocês que estão acompanhando nesse momento o programa Olho Vivo têm essa novidade. Toda sexta-feira vocês terão um apanhado do que mexeu com a economia. Então, esse é mais um motivo para você se ligar no programa Olho Vivo. Então, vamos, meus caros ouvintes e telespectadores, ao que mexeu com a economia durante esta semana. Bem, a semana começou, Zé Neto e meus ouvintes, com um dado bem interessante divulgado pelo Banco Central acerca da caderneta de poupança. A caderneta de poupança, ela teve em setembro o maior volume de saques líquidos desde janeiro. No acumulado do ano, ou seja, pegando de janeiro até setembro, o brasileiro já retirou da poupança mais de 11 bilhões de reais. Então, ao que se deve, né, essa saída paulatina do brasileiro da poupança? Certamente é porque a poupança é aquele tipo de aplicação que nós temos e que vamos utilizar o dinheiro para aplicar em algum projeto de vida. Certamente esse é o motivo número 1 que faz com que as pessoas retirem dinheiro da poupança, que está fazendo com que os brasileiros estejam retirando bastante dinheiro da poupança, mas também existem outros motivos, meus ouvintes e telespectadores, e é o fato de nós termos no mercado de capitais brasileiro outras opções de investimento que também têm liquidez diária, que também é muito fácil e seguro de se fazer e que acaba rendendo mais do que a poupança. Então, alguns brasileiros estão também retirando dinheiro da poupança para colocar nessas aplicações. Também no começo dessa semana foi divulgada a produção de veículos no Brasil. Peguem só esse dado aí. A produção de veículos no Brasil, gente, totalizou 231 mil unidades em setembro. E aí, quando eu falo unidades, eu estou me referindo a carros, a ônibus, caminhões. Esse número, ele representa uma queda de 11,4% se formos comparar com a produção de agosto. Então, na comparação mensal, a produção de veículos no Brasil caiu. Mas se nós formos fazer uma comparação anual, houve uma alta de 7%. A mesma coisa aconteceu com os dados de vendas de veículos. As vendas de veículos caíram neste mês de setembro, mas na comparação anual, se nós formos olhar o acumulado do ano, as vendas de veículos estão com uma alta de 1,86%. E por que esses dados de fabricação e de vendas de veículos é tão importante para a nossa economia? Porque nós sabemos que, primeiro, a indústria que fabrica veículos, a indústria automobilística, ela é uma indústria que demanda muita tecnologia, mão de obra especializada e acaba abrindo muitos postos de trabalho. E quando nós falamos de venda de veículos, nós estamos falando de um produto que é consumido pela população quando a economia está aquecida. Então, um dos indicadores de aquecimento da economia ou de arrefecimento é a produção de venda de veículos. Por isso é que é importante a gente sempre ficar atento nesses dados.
Bem, sabe o que aconteceu também lá no início da semana, só que do outro lado do mundo, na China? Na China, pessoal, houve um feriado que durou uma semana. Semana passada nada funcionou lá na China. Foi o feriado do Golden Week, a Semana Dourada. E após esse feriado, o que foi que o governo chinês fez? Ele anunciou um pacote de medidas para tentar estimular a economia da China, que não anda muito bem das pernas. Só que o mercado, ele esperava que o governo chinês anunciasse aí um pacote na casa de trilhões de yuans. Yuans é a moeda lá da China. Só que nesse anúncio o governo anunciou aí algo em torno de 100 bilhões de yuans. E o mercado não gostou desse pacote de estímulos que o governo chinês anunciou, mais precisamente na terça-feira dessa semana. Amanhã parece que vai vir mais pacote de estímulos aí por parte do governo chinês. Pessoal, essa semana ocorreu a sabatina do economista Gabriel Galípolo para que ele venha a assumir a presidência do Banco Central do Brasil a partir do dia 1º de janeiro de 2025. É isso mesmo, meus caros ouvintes. Não são só prefeitos e vereadores que vão assumir postos a partir de 1º de janeiro, não. A partir de 1º de janeiro, haverá um novo presidente no Banco Central, que foi indicação do presidente Lula. A sabatina de Gabriel Galípolo ocorreu terça-feira, ocorreu terça-feira, na tarde de terça-feira, lá no Senado Federal, e ele foi aprovado para ser o novo presidente do Banco Central. Nessa mesma terça-feira, pessoal, antes da sabatina de Gabriel Galípolo, a senadora Soraya Tronic enviou para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para abrir uma CPI. CPI dos jogos online. É isso mesmo, meus caros ouvintes e telespectadores. O governo, o Senado Federal, na verdade, vai abrir uma comissão parlamentar de inquérito para poder investigar a influência dos jogos de aposta online, as chamadas Bet, no orçamento das famílias. E nessa CPI também será investigado, preste atenção, a associação dessas bets com organizações criminosas e o uso dos influenciadores nas propagandas dessas empresas. A CPI ela vai trazer a conclusão da sua investigação dentro de um prazo de 130 dias. E por falar em bets, hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vão estar saindo de circulação hoje, exatamente hoje, 2.040 sites de apostas irregulares. Então o governo está em cima agora desses sites de apostas. Já era hora, né, gente? Já era hora. Só que o dado mais palpitante dessa semana, com certeza, foi a divulgação da inflação de setembro. Isso mesmo, inflação mexe com o nosso bolso, Zé Neto. A inflação em setembro, ela subiu 0,44%, impulsionada pelo encarecimento da conta de energia elétrica e pelo encarecimento de alimentos e bebidas. A inflação acumulada dos últimos 12 meses já está em 4,42%. É isso, Zé Neto, que eu quero trazer. E já que amanhã é o Dia das Crianças, para poder fechar essa minha participação, eu quero trazer aqui para vocês um estudo realizado pelo Instituto IBEVA, o FIA Business School, sobre o que é que vai ser mais vendido para se presentear as crianças nesse Dia das Crianças, né? E aí, de acordo com esse estudo, o que se espera que se venda muito, o que se espera que esteja em alta para o Dia das Crianças no
ponto de vista econômico, é a venda do entretenimento digital. O entretenimento digital ele deve ganhar mais espaço. O mercado espera ver muitas crianças recebendo presentes relacionados a jogos eletrônicos ou assinaturas de serviços de stream, mas também há uma expectativa de que presentes educacionais também serão bem recebidos. Isso pode incluir livros eletrônicos, tablets educativos ou kits de ciências. E uma coisa interessante é que no tocante à alimentação, foi observado que o que pode haver nesse ano agora é uma diminuição do interesse por fast food infantil, fazendo uma troca aí por alimentações mais saudáveis e nutritivas. Por outro lado, o segmento que trabalha com essa questão da infância enfrenta muitos desafios naquelas categorias mais tradicionais. Há, infelizmente, uma queda no interesse por livros infantis físicos, vestuário e calçados infantis, e isso pode impactar negativamente o setor de varejo nesse ano, no Dia das Crianças. Zé Neto, meus ouvintes, é isso, um resumo, um apanhado aí das principais notícias econômicas desta semana.